Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora nessa terceira semana do Advento, estamos aí praticamente nos aproximando do Natal. E o evangelho de hoje, que está em Mateus 21, do versículo 23 até o 27, nos apresenta mais uma vez os sumos sacerdotes e os anciãos do povo perseguindo Jesus. Eles estão realmente decididos a matar o Senhor. Aí o evangelho começa assim. Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Bem, para nós entendermos o questionamento que os sumos sacerdotes e os anciãos do povo estão fazendo a Jesus, nós teremos que voltar alguns versículos atrás e nós veremos o quê? Jesus entrando no templo de Jerusalém. Por isso que aqui está dizendo Jesus voltou ao templo. E o que foi que aconteceu? Jesus se deparou com uma situação muito difícil. A casa de Deus, o templo, que foi feito para o homem rezar, para oferecer sacrifício a Deus, virou uma baderna. Jesus até disse que virou uma casa, um covil de ladrões, porque os cambistas estavam trocando a moeda ali do povo, né, pela moeda sagrada, vendendo pombas, pombos, tudo. Era uma confusão. E Jesus viu que o intuito pelo qual o templo foi construído estava se desviando. A casa de Deus é para adorar a Deus, é para oferecer sacrifícios, como eu disse há alguns minutos atrás. E não estavam fazendo a coisa correta. Então Jesus pegou um chicote e saiu batendo em todo mundo e mandando todo mundo embora. Depois Jesus sai, ele retorna, e aí agora as perguntas, agora dá para nós entendermos o porquê que eles estão fazendo essas perguntas a Jesus. Com que autoridade você faz isso? Se Jesus não era um sumo sacerdote, não era um doutor da lei, para ele Jesus não era nada. Então como é que Jesus chega
ali e faz uma coisa dessa? Embora eles soubessem que estavam errados. Mas vejam, não queriam mudar de vida. Então Jesus, o que é que Jesus faz? Uma vez que eles fazem essa pergunta querendo prejudicar, aí Jesus também faz outras perguntas para que eles possam responder e aí Jesus dizer. Só que graças a Deus, nós cremos que Jesus é Deus e Jesus tem toda a autoridade. Quando Jesus ele retorna para a casa do Pai após a ressurreição, ele diz: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Está lá no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus. Então, Jesus tem autoridade. E Jesus ele veio justamente para colocar tudo em ordem. E uma das coisas que estava em desordem era o culto que se deveria prestar a Deus. Então Jesus foi lá e deu uma para que eles pudessem entender que eles estavam errados. Mas vocês viram a artimanha deles? Não quiseram responder? Porque olha bem o que é que estava por trás de cada pergunta. Quando ele diz assim, se dissermos do céu, ele nos dirá, por que não acreditastes nele? Ou seja, eles não quiseram se converter. O batismo de João era de conversão, para acolher o Messias. Era isso que João Batista estava fazendo. Era esse trabalho. Por isso que nós vimos esses dias as pessoas ali, no evangelho de ontem mesmo, as pessoas se convertendo, mudando de vida, perguntando para João Batista o que nós devemos fazer. Então, o reconhecimento de que João Batista, ele fazia tudo aquilo em nome de Deus, era a conversão que estava acontecendo nas pessoas. Mas vocês acham que eles queriam se converter? Eles não queriam acolher Jesus como Messias. Então, o que é que eles fizeram? Boca calada. Não responderam. O batismo de João era de conversão, para acolher o Messias. Então, se eles respondessem que era do céu, eles se acusavam de infiéis a Deus. E você acha que eles queriam reconhecer que eles estavam sendo infiéis a Deus? Diante do próprio Deus que estava ali, que eles não queriam reconhecer e permitindo que a casa de Deus virasse uma baderna? Estão entendendo? Se acusavam de infiéis a Deus. Se dos homens temiam o povo que tinha João como profeta. Então, eles também não queriam se posicionar diante dessa atitude, porque o povo temia João como profeta, e eles não queriam se comprometer dando resposta, porque, na verdade, eles não queriam se abrir à salvação que Jesus estava dando. Eu vou repetir de novo. Diante da pergunta que Jesus fez, eles se questionaram e eles sabiam muito bem a resposta. O batismo de João era de conversão para acolher o Messias. Se respondessem do céu, se acusavam de infiéis a Deus. Se dos homens temiam o povo que tinha João como profeta. Então eles não se comprometem com nenhuma das respostas, não se abrem à salvação, que unicamente interessava a Jesus, que também nada responde aos corações inteiramente surdos deles, os olhos surdos, o coração fechado. Então, Jesus também não quis dar a resposta para eles, porque
Jesus não viu abertura por parte dele. Eles não queriam mudar de vida. Tem uma passagem lá no Evangelho de São Lucas, que agora eu não me recordo muito bem da passagem, mas Jesus fala para esses fariseus, os doutores da lei, que eles frustraram toda a salvação que Deus tinha dado para eles. Eles frustraram, eles não abriram o coração. Meus irmãos, vamos abrir o nosso coração. Quem já está com o coração aberto, persevere. Quem está com o coração fechado, reconheça as suas limitações, reconheça que você precisa de conversão, volte-se para Jesus. Jesus está voltando. E a única coisa que Jesus quer nos encontrar é convertidos, é com a vida mudada. Não vamos entrar na onda desses anciãos e desses sumos sacerdotes. Estavam ali diante de Jesus. Era só eles se ajoelharem e dizerem: Senhor, eu me arrependo, realmente eu reconheço, nós estamos errados, nós nos desviamos. Era para nós estarmos orientando o povo, para que o povo pudesse caminhar para Deus, e nós os desviamos. Até a casa de Deus virou um covil de ladrão, como o Senhor disse, nós reconhecemos. E aqui estamos, Senhor, pedimos perdão. Mas não. Sempre ali, eles tentando pegar Jesus, não reconhecendo as suas faltas, não reconhecendo que eles precisavam realmente mudar as suas atitudes, porque o que eles queriam era matar Jesus. Eles não acreditavam que Jesus é Deus. Eles não acreditavam. E é assim, meus irmãos, infelizmente, no mundo de hoje, nós nos deparamos com essa situação. As pessoas não querem mudar de vida e aí ficam usando subterfúgios para não mudar. Que o padre fulano de tal, ele é isso, é que a freira é aquilo, que a igreja é corrupta. E vão colocando situações, meu Deus é misericórdia, aqueles que acreditam, mas não querem mudar, aí diz que Deus é misericórdia, que Deus não é preconceituoso, e aí esse que Deus é misericórdia e Deus não é preconceituoso, é uma justificativa para continuar no erro, para não mudar. E Jesus veio para que nós mudássemos de vida. Foi isso que ele falou para aquela mulher adúltera que está no capítulo 8 do Evangelho de São João. Mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou, porque vocês lembram? Os fariseus levaram aquela mulher, a mulher que foi vista adulterando, e a mulher que adulterasse tinha que ser apedrejada até a morte. Então levam ela para Jesus, porque eles também estavam querendo pegar, que são os fariseus. Então, como a lei dizia que aquela mulher deveria ser morta, eles foram ver se Jesus ia ficar com a lei ou não. E aí Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele disse que um foi um atrás do outro. Quem estava com a pedra na mão jogou no chão e foi embora de mansinho, porque eles sabiam também que eles cometiam grandes pecados. E aí Jesus olhou para a mulher e disse: mulher,
ninguém te condenou? Não. Olha, aí ele disse, eu também não te condeno. Vai em paz, porém, não peques mais. Ou seja, se converta, mude de vida. Tem muita gente justificando, usando esse evangelho para justificar a misericórdia de Deus, porque Jesus não condenou aquela mulher. Sim, Jesus não condenou aquela mulher para que ela mudasse de vida. Porém, ele disse, vá e não peques mais. Então, quem vive justificando os seus pecados e em vez de reconhecer que é pecador e que precisa mudar de vida e que tem um coração duro e precisa que esse coração amoleça, então deveria buscar um sacerdote, receber o sacramento do perdão. Não ficam aí justificando, ficando no pecado, fechando o coração. E Jesus está voltando. Não somente Jesus está voltando, nós não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus está vindo buscar dia após dia as pessoas. Então Deus, Jesus, quando ele vier nos buscar individualmente, que pode ser dessas duas formas, tanto na sua glória, quando as trombetas tocarem, o céu se abrir, ele vier na sua glória e todos os olhos o verão, ou no dia a dia. Por exemplo, aí na rua que você está morando, será que morreu alguém essa semana? Esses dias agora, aí no bairro, você ouviu alguma notícia de morte de alguém? Então, essas pessoas que foram, elas estavam com o coração aberto para Jesus, elas foram na graça ou na desgraça, elas foram no pecado mortal ou estavam em graça de Deus? Não façamos como esses sumos sacerdotes e esses doutores da lei que não queriam reconhecer a autoridade de Jesus, por isso estavam com o coração fechado e não queriam abrir o coração para nosso Senhor. Aguardemos, meus irmãos, o Senhor chegar batendo no peito, dizendo, piedade de mim, Senhor, misericórdia, tem misericórdia, tende misericórdia. É assim que nós voltamos, porque o resultado do pecado original na nossa vida é esse. Ficamos com essa vontade em nós enfraquecida, essa inteligência em nós obscurecida, são as consequências do pecado original, e nós precisamos nos apoiar em Deus numa conversão contínua, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, e que Deus nos dê a graça da perseverança, porque Jesus está voltando, Jesus está nos chamando, Jesus nos quer todos no céu, é lá que Ele quer. Vamos nos preparar então para o Natal do Senhor. Estamos aí à beira do Natal, dessa comemoração, e vamos à manjedoura com o coração aberto, pedindo perdão e misericórdia ao Senhor. Mas caso Jesus venha antes deste Natal, porque nós não sabemos o dia nem a hora, pode ser que Ele venha, que o Senhor nos encontre numa vida conforme o que Ele quer, numa vida santa. É isso que Deus nos chama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre vós
A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.